Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Chegou a hora da gente rever o que nós vimos no capítulo 3, através do vocabulário. O vocabulário de hoje não vai ser muito rebuscado, apesar de longa história, porque não tem muita coisa nova. Não tive que fazer muita pesquisa lá no Jazar. Essa história bate bastante com a história do Jazar. Então, nós vamos dando prosseguimento ao que tem de novidade. Desde Gênesis, já sabemos que a Bíblia é constituída de pessoas do campo, a começar por Adão. Porém, a primeira vez que lemos sobre apacentar as ovelhas foi no encontro de Jacó com Raquel no capítulo 29, porque também era pastora. Agora é Moisés que está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, que primeiramente nos foi apresentado como Reuel, logo ali no capítulo 2:18. Já sabíamos que Jetro, ou Reuel, era sacerdote de Midian, porque nos foi informado no capítulo 2:16, antes mesmo de informar seu nome, e rapidinho no versículo 21, Moisés consentiu em morar com aquele homem e ganhou Zípora de presente. Veja bem que Moisés foi rei por 40 anos em Cuxi. Quando saiu de lá, lhe deram muitos presentes, mas aqui ele está apacentando o rebanho de seu sogro. Moisés levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, o que deve ter sido uma longa caminhada, não é? Uma coisa que não falta na Bíblia é deserto. Olha quantos aí! Interessante que Jesus sempre ia ao deserto para orar, mas era aí mesmo, para o deserto, que o demônio impelia o endemoninhado gadareno em Lucas 8:29. Outra coisa que não falta na Bíblia são montes. Na maioria das vezes são chamados mesmo monte de Deus, como no capítulo 22 do Gênesis. Só que lá o monte do Senhor era uma das montanhas de Moriá. No caso agora, Moisés levou o rebanho de seu sogro atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E a gente vai ficando com Horebe na cabeça, até que do nada, o monte de Deus passa a chamar-se Sinai, no capítulo 19. Por quê? Línguas diferentes. Mesmo assim, continua chamando o monte de Deus de Horebe, por várias leituras ainda. Moisés, estando com o rebanho atrás do monte de Deus, Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. O anjo do Senhor já apareceu para muitos personagens no Gênesis e às vezes se apresenta como o próprio Senhor. Já apareceu para Abraão, para Agar, para Sara, Isaque e Jacó, até para Abimeleque em sonhos, no capítulo 20, versículo 3, que nem era da família, mas agora é diferente. Aparece-lhe em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Não se fala muito mais na sarça o resto da Bíblia, porém Jesus se refere a essa passagem em Lucas 20:37, quando falava aos saduceus sobre a ressurreição. Moisés olhou e se admirou, pois eis que a sarça ardia no fogo, porém não se consumia. Está aí um verbo novo, arder. No princípio era equivalente a queimar, só que atualmente não. Pelo menos no Brasil tem um outro significado. Mas que era estranha a situação era, né? Por isso foi que Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Todas as palavras destacadas são importantes. Eu sempre aconselho a verificar principalmente as que estão em negrito. Mas nessa passagem eu peço que preste atenção, especialmente a leitura de Mateus 17, na transfiguração de Jesus, pois eu já vi duas versões exatamente opostas com relação à visão dos apóstolos quando viram Moisés e Elias falando com Jesus. Como você entende? O versículo 4 diz: vendo o Senhor que Moisés se virava para lá a ver, bradou Deus. Deus ainda é o mesmo Senhor, né? Pequenos detalhes. Deus bradou a Moisés do meio da sarça. Já pensou como pode ter sido isso? No Gênesis 22, versículo 11, o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Qualquer coincidência é pura semelhança, é só trocar os personagens. E aí vem mais semelhança. No versículo 5, Deus diz:
não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em Josué 5,15, o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Dava para ser mais semelhante? Mas Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi a isso que Jesus se reportou naquela demanda com os saduceus em Lucas 20:37. Só aqui estão 4 gerações. Por isso é que Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos e hão de ressuscitar também aqueles que se foram antes. Aí Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha o mistério escondido aqui. Deus não apareceu em forma nenhuma, como costumava fazer, e estava no fogo da sarça. Então, para onde Moisés olharia? Só sei que ele temeu olhar para Deus, ao contrário de Agar, no Gênesis 16. Ela o chama Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Mas Deus não quer que a gente fique olhando para ele, como veremos logo no capítulo 19. E ele exige ser temido. Veja bem Jeremias 5:22. No versículo 7, o Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho conhecido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Observe atentamente que a única palavra nova aqui são os exatores. E quem são eles? Nada mais que os feitores da época, porque escravidão é escravidão em qualquer lugar. E é preciso um responsável para fiscalizar o serviço dos escravos, daí os exatores. Vê como nada há novo debaixo do sol, como dizia Salomão? Deus diz que só agora conheceu as dores do seu povo por causa do seu clamor, mas ele sabia que eles seriam escravizados lá, conforme avisou Abraão no capítulo 15:13 do Gênesis. Por que ele esperou o povo clamar? Nem ideia, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quando Deus diz, tenho visto, tenho ouvido, fica gravado na cabeça, não fica? Eu já falei isso quando apareceu a primeira vez. Lembrei do Legião Urbana. Tenho andado distraído. E vi também numa certa religião. Portanto, Deus desceu para livrar o seu povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E se você for fazer uma releitura rápida, vai lembrar que eles vieram daí ao Egito, ou seja, vão voltar à terra que já viviam antes. Só que nas gerações passadas, porque Deus prometeu estas mesmas terras a Abraão, no Gênesis 15, dos versículos 18 ao 21. A pergunta é: por que Deus expulsou estes povos da sua terra? Pela desobediência, tal qual Adão e Eva. Leia mais uma vez o que Deus diz a Abraão, em Gênesis 15, versículo 16. A 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Em Levítico 20, versículo 23, após terem saído já do Egito, Deus está avisando ao povo para não andar nos estatutos da gente que ele estava lançando fora, porque fizeram aquelas coisas todas que Deus reprovava, e por isso Deus se enfadou deles. Significa que Deus falou com eles também, não? E até este povo aqui não vai ficar lá, porque ninguém consegue e nem aprende a obedecer a Deus e entender que tudo que Ele quer, tudo que Ele pede, é para o nosso próprio bem. Os descendentes de Cã estão no Gênesis 10, dos versículos 6 ao 20, e os filhos de Canaã são todos chamados cananeus por extensão. Ainda tem outras tribos de Canaã que não estão nessa lista. Das famílias dos cananeus, os heteus são os que mais vão aparecer e vão dar muito trabalho aos semitas, até o dia de hoje.
Deste versículo 8, a gente ainda não tinha visto o verbo mandar. Não é muito recorrente no resto da Bíblia. Vai estar em Levítico 20 e 24, quando Deus estará confirmando este combinado aqui. No versículo 9, Deus diz que agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a ele. Você já deveria saber que o tempo de Deus é diferente do nosso. E ele diz que também tem visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A palavra nova aqui é a opressão. Será que você tem ouvido falar nisso nos nossos dias? Pois é, isso é antigo. Tanto que Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como que parece uma observação inútil? Mas lembre que nada que está na Bíblia é em vão. Esta expressão será repetida também em 1 Reis 22, 21, quando Deus convida um espírito da mentira para espalhar a mentira. E em Juízes 6,15 está na pergunta de Gideão ao anjo do Senhor. Em seguida, Deus diz, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E nessa história estão incluídos Efraim e Manassés, egípcios por nascimento. Só que o que conta para Deus é a ancestralidade desde Noé. Então Moisés, na sua humildade, disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E a gente vai logo se apressando em dizer, você é o único que foi adotado pela filha do Faraó. Mas não é bem assim, porque ele saiu de lá fugido, lembra? E disse Deus a Moisés, certamente eu serei contigo. E aí já vai mais uma liçãozinha de português. Mas prosseguindo, Deus diz, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Viu que agora o recado não é só para Moisés? Pois servireis é referente a vós, ou seja, Deus quer que todos o sirvam, pois Ele nos criou para si. Por isso é que Ele fala inúmeras vezes, a minha glória não dou a outro. Só que esse sinal não parece muito indicado para apresentar a Faraó. E veremos logo mais o tipo de sinais que Moisés vai ter que apresentar, até convencer Faraó. Jesus é outro, que os invejosos viviam pedindo sinal, mas ele sempre respondeu à altura. Agora, essa pergunta de Moisés é estranha. Ele pergunta, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, pois é Deus dos pais dele também. Mas Moisés continua, se eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? E essa é uma boa pergunta, sujeita a muita discussão, até o dia de hoje. Atenção que Deus ainda não havia se apresentado por nome, tanto que Jacó chamou de El, um deus dos cananeus, quando deu o nome de El Betel na história da escada de Jacó, no capítulo 28 do Gênesis. E disse Deus a Moisés, e pelo tamanho das letras, subentende-se que ele ficou irritado. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Jesus usa este mesmo verbo em João 8,58 e deixa seus inimigos com ainda mais raiva dele. Mas qual seria o motivo de Moisés vacilar tanto em ir falar com os seus irmãos? O segredo está naquela passagem em que ele viu dois de seus irmãos discutindo. Mas tem que ler Jazar para saber qual é esse detalhe. E Deus disse ainda mais a Moisés, assim dirás. E pôs as palavras na boca de Moisés. Jesus também põe as palavras na nossa boca ao ensinar como orar a Deus em Mateus 6,9. Mas eu já vi uma certa denominação inibindo as pessoas de rezar o Pai Nosso. Deus prossegue com Moisés, dizendo para ele dizer aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, vossos, não nossos, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial, de geração em geração. Mas se você é observador ou detalhista como eu, Deus não deu um nome específico,
Ninguém fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, etc. E ele quer que esse seja o seu memorial eternamente, de geração em geração. Bom, uma palavra que eu não tinha visto antes é memorial, proveniente de memória. Em Lucas 22:19, na última Páscoa de Jesus, ao partir o pão, ele pede para fazer isto em memória dele, que Paulo aprendeu e repreendeu alguns que antes de começar a ceia começavam a comer, desrespeitando os outros. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34. Mas Moisés não precisa ir sozinho. Deus pede para ele ajuntar os anciãos de Israel. Por que não os mais jovens, hein? E Deus repete tudo igualzinho para Moisés não esquecer. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, etc. Me apareceu. Certamente vos tenho visitado. Eu gosto de destacar o verbo ir quando está assim, no imperativo, vai. Porque eu lembro de religiões, entre aspas, que eu já participei, que atentaram a isso e usavam como se fosse criação deles. O versículo 17 acrescenta uma ou duas coisinhas na instrução de Deus a Moisés. Far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra daquele povo todo, já citado no versículo 8, a uma terra que mana leite e mel. As pessoas questionam muito a que se refere este leite e este mel. Do mel, dizem que é por causa da tâmara, que tem um pé em todo lugar, mas do leite ninguém explicou. Na verdade, até andavam falsificando leite ainda no tempo de Jesus. Pedro fala nisso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Mas aí vai outra liçãozinha de português, que, aliás, ninguém usa. Afinal, regras existem para serem quebradas, é ou não é? Porém, existe na nossa gramática este tempo verbal. E a regra é próclise, ênclise, mesóclise, conforme a posição do verbo. Viu como a Bíblia ensina tudo? No versículo 18, Deus está ensinando o que Moisés e os anciãos têm que fazer, agora que os filhos de Israel ouviram a voz deles. Ir ao rei do Egito, o novo faraó, e dizer: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou e não mais nos visitou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus? E só nesta frase chegamos a várias questões. Uma, se vão caminhar 3 dias, não vão chegar muito longe. Outra, Deus diz para pedir para ir ao deserto, quando ele poderia muito bem pedir para libertar o povo de vez, para voltar a Canaã. A terceira, Deus sempre pede sacrifícios. Foi assim com Abraão, no Gênesis 22, dos capítulos 1 ao 7 de Levítico, é todo sobre sacrifício. Daqui a pouco, no capítulo 12, vamos ver o sacrifício da primeira Páscoa estipulada por Deus. E a crucificação de Jesus é entendida como sacrifício a Deus. E por que mesmo Deus dos hebreus? Porque o Egito cultuava outros deuses, principalmente o sol. Os versículos 19 e 20 tem uma notícia que deixa os satanistas felizes. Deus diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Por que é que eles ficam felizes com essa leitura? Porque dizem que Deus é malvado. E não é fácil mesmo entender por que Deus faz as coisas como Ele faz. Mas com certeza Ele tem suas razões para agir assim. O nosso intelecto é que não alcança. Deus diz que vai ferir o Egito com todas as suas maravilhas. E quem sabe se não é este o propósito dele? No versículo 21, Deus assegura que dará graça ao povo aos olhos dos egípcios. Graça aos olhos é uma expressão corriqueira no Velho Testamento. Antes era achar graça aos olhos. Deus completa ainda que acontecerá que quando saírem, não sairão vazios. Mas não é bem assim.
na lei acerca dos servos, que vamos ver logo no capítulo 21. Chegamos ao versículo 22, com Deus dizendo que cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, as quais porão sobre os filhos e sobre as filhas. E a ordem é despojar o Egito. As novidades nesse versículo são a vizinha, a hóspeda e os vasos. Dá até um bom título de filme, né? Mas observe as posses deles. E já alugava um quarto na casa. E a hóspeda também tinha bens que poderia doar. Quanta coisa para pensar, hein? O despojo, despojar, o mais usual é retirar algo sem a permissão do possuidor. É muito usual com esse sentido no Velho Testamento. Até Davi andou despojando muitas nações. Não é à toa que consideram que essa é a natureza de todo negro. Eles sabem muito bem que nós somos o povo da Bíblia. Mas no Novo Testamento, Paulo usa o verbo despojar com outro sentido. Dá uma olhadinha lá. Enfim, vamos encerrando por aqui. Poderia ser ainda mais longo se eu detalhasse mais, mas não faltará oportunidade. A Bíblia Sem Maquiagem retorna em breve com muito mais para você. Até lá!